possui suas próprias leis e requer seu próprio sistema causal para ser entendido. Ou seja, a gente precisa de uma concepção de níveis para entender comportamento social. A gente tem que ter essa concepção. Para você ver como essas ideias são interessantes. Sempre que a gente falou do liberalismo econômico, em uma das aulas, foi na segunda aula, se não estou enganado. Então, liberalismo econômico, eles não acreditam na sociedade humana como uma estrutura causal. Por exemplo, um liberal, ele nunca vai defender que uma pessoa seja punida porque chegou na TV e falou que... Como é o negócio de que Levi Fidelix falou? Ele não autorizava... Não, orifício, o negócio do orifício. Ah, eu não lembro, orifício... Orifício não reproduz. Então, um liberal, ele vai defender que essa afirmação não é uma afirmação passível de punição legal. Por que ele vai afirmar isso? Porque ele acredita que cada indivíduo, ao nível que ele enxerga, cada indivíduo ele deve agir da sua forma, sacou? E que isso não vai influenciar a vida das outras pessoas. Talvez ofenda algumas pessoas, mas isso não vai influenciar. E aí a gente chega, por exemplo, eu vi uma página que eles fizeram uma seleção de comentários de uma notícia de Levi Fidelix. E tinha comentários do tipo, é isso mesmo, tem que matar essa galera. Então, um sujeito portador de voz na mídia, que chega e ele expressa uma opinião desse tipo, ele torna mais possíveis comportamentos de homofobia. Certo? Então, se você não enxerga esse nível de sociedade, como um liberal faz, você não vai entender como esse indivíduo ele merece uma punição. Porque ele está influenciando pessoas a terem comportamentos que são comportamentos completamente deploráveis. Ele está validando o comportamento. Então, se o cara fala que o orifício anal não reproduz, ele está validando um cara que chegou em São Paulo e quebrou lâmpadas de fluorescentes num casal gay que estava na... Onde foi? Eu não lembro, mas foi em São Paulo, não? Foi no Rio. Foi na Rio. Isso você faz. Foi na praia. Na rua. Foi na Você rua. faz com amigo, não com... Você pode meter, né? Com amigo, pode. Então, é lógico que isso valida, né? Isso dá um certo grau de porra. Se o cara chegou na TV e falou que o orifício anal não reproduz, eu vou quebrar o pau nesses gays mesmo. Então, se você não compreende o nível de sociedade, você não vai compreender como você, enquanto sujeito, influencia a sociedade e como a sociedade, enquanto estrutura cultural, enquanto sua dinâmica, influencia no comportamento dos seus indivíduos. E é isso que a gente tem que ter noção quando a gente estuda comportamento social. Não apenas, né? Para nossas vidas a gente tem que ter noção disso também. E aí, quais são as definições de superorganismo? Né? Eu vou falar um pouquinho que essa ideia ela surge com Albert Spencer em 1882. E ele não é da área de biologia, ele é historiador. E ele identificava que as sociedades humanas elas tinham uma formatação meio de organismo. Elas tinham uma certa autopoiese, elas tinham uma organização e tudo mais. E aí depois Scott Kanner, ele fala que o superorganismo é qualquer associação de coisas vivas que, através de ações coordenadas dos seus membros, comporta-se com todos os atributos de um organismo. E ele trata isso como se fosse uma metáfora científica. O que é uma metáfora científica? É uma comparação que você faz a nível cognitivo para aquilo fazer sentido para você. Se eu estabeleço paralelos entre o organismo e uma colônia de abelhas, isso vai me ensinar alguma coisa? Se vai, é uma metáfora científica útil. E a gente já viu que estabelecer esse paralelo é importante porque mostra quando a seleção de grupo ela pode ser legal. Diga aí, Pedro. Nessa lógica aí, a Terra seria um superorganismo envolvendo Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente tem a teoria da Gaia. A teoria Gaia é uma derivação da ideia de superorganismo. É um conceito de superorganismo aplicado ao planeta Terra, a biosfera. Você brilhou agora com esse seu comentário. Se a gente tivesse naqueles colégios antigos, você ganhava uma estrela de prata na testa. Então, e alguns biólogos da década de 60, esse é o de Kevin, eles colocam o superorganismo como uma coleção de agentes que podem atuar em conjunto para produzir fenômenos regidos pelo coletivo. Certo? Já é uma definição um pouco mais frouxa. Eu gosto mais da ideia de metáfora científica. E já a Rothblager Wilson, nesse livro... Aqui o livro! Porra! Que sorte! Caramba! Engraçado. Eu botei esse. Foi você que botou? Porra, você é muito eficiente, velho.
Vou tirar a cesta da testa e não é pra ele. Nesse livro aqui, que é o Superorganismo, a Beleza, Elegância e Estranheza da Sociedade de Insetos, de Rod Blay e aquele Wilson da Sociobiologia. É um livro muito lindo, gente. É sério. É tipo todo de figura, os capítulos são iniciados com fotos macro maravilhosas dos bichinhos. Tem tudo, comportamento, é absurdo. Esse livro amo esse livro. Vou fugir do país com ele. Então, nesse livro, ele define, né, como colônias de um estado avançado de eusocialidade, nas quais o conflito individual com privilégio é mínimo, que nem no grupo, né? Ou no grupo, ó. Que nem no nosso corpo, o conflito entre suas células é mínimo. Tirando um câncer, que é uma aberração fisiológica, suas células elas brigam muito pouco. Tirando câncer, tirando doenças autoimunes, tirando o processo infectivo, tirando a apoptose celular. Caramba, tem muita coisa ruim no nosso corpo. Que é o corpo mesmo que faz, pensando bem. Então, estou viajando, né? Foi uma digressãozinha. E a caixa operária é selecionada de maneira a maximizar a eficiência da colônia na competição intercolônias. Basicamente, se a gente fosse escrever isso aqui de outra forma, a gente estaria descrevendo um organismo, né? São agrupamentos de célula de um estado avançado de socialidade, nas quais o conflito individual entre essas células, por privilégio, é mínimo, e os tipos celulares são selecionados de maneira a maximizar a eficiência dos tecidos na competição entre indivíduos. Não estou descrevendo um organismo? É uma descrição muito parecida, né? Eu mudei algumas palavras e descrevi um organismo. Vou passar isso aqui. Críticas também. Ah, sim, isso aqui é outra coisa. Vamos lá. A gente começou a ver como é que é essa história dessa organização social. A gente viu a estigmergia, viu as ideias de superorganismo e viu um pouco sobre como os grupos vão se organizar. E uma maneira que eu acho bastante interessante da gente entender essa organização dos grupos é partir de uma perspectiva da teoria geral dos sistemas. Esse livro foi escrito por Ludwig von Bertalanffy, eu não consigo falar esse nome direito, nem sei de onde ele é. Provavelmente deve ser alemão, né, ou dessas áreas. E ele tenta propor uma teoria que é uma teoria sobre tudo. Na verdade, não é uma teoria para explicar os fenômenos, mas é uma teoria para facilitar nosso entendimento e comunicação entre áreas completamente diferentes. Então, a partir da teoria geral dos sistemas, a gente consegue fazer paralelos entre cosmo e grupos sociais, por exemplo. E consegue estabelecer alguns paralelos. O que é que baseia essa teoria? Quais são as ideias? Basicamente, um sistema é um conjunto de elementos. O que são esses elementos? Qualquer coisa. Pessoas, animais, países, palavras, qualquer coisa. Astros, planetas, estrelas, buracos negros, qualquer coisa pode ser um elemento. A gente vai analisar o conjunto de relações existentes entre esses elementos. Então não é apenas um conjunto de elementos, mas é um conjunto de elementos que interagem entre si e estabelecem relações entre eles. E é também um conjunto de relações entre o sistema. Então o próprio sistema pode ser um elemento dentro de um sistema maior, em um nível hierárquico maior. Então, a gente tem aqui um conjunto de elementos. Nesse caso, vamos pensar que esse sistema é um grupo de amigos, certo? São amigos bem idiotas, tipo o Daniel, assim, pessoas que ficam pirraçando uns aos outros o tempo todo, certo? Tem o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C, o indivíduo D. Elemento ele vai ser uma entidade primitiva que a cada instante está entre um dentre vários estados possíveis. Então esse elemento ele altera de estado, dependendo de certos fatores. Assim como os amigos nesse grupo, eles podem estar de mau humor, de bom humor, etc. Então,
o sistema ele vai ter um conjunto de relações, certo? O indivíduo A, que é Daniel, ele pirraça mais D e B. B não pirraça Daniel, é pirraçado por Daniel, e quando é pirraçado por Daniel, ele desconta em C. C, quando é pirraçado por B, desconta em D. D é pirraçado pelos dois e é o otário do grupo que recebe toda a gastação. Certo? Isso é um sistema. E eu estou falando não apenas dos elementos, mas do conjunto das relações. E esses diferentes elementos, eles possuem relações entre si, quando o estado de um depende de ou condiciona o estado do outro. Ou seja, o estado desse daqui vai interferir em B. Se você gastar com ele, B vai sofrer uma mudança que vai fazer ele gastar com C e por aí vai. Isso é um sistema. O conjunto social também é um sistema. Está vendo como a gente consegue descrever? E é lógico que esse grupo gastão vai influenciar outros grupos. Por exemplo, digamos que devido a isso, alguém passe e escute uma gastação que Daniel faz sempre com B. E ele vai levar essa gastação para outros grupos. A gente vai ter uma interação entre sistemas. O que é que pode ser um sistema, né? A gente pode, por exemplo, sua mente é um sistema. A gente tem peças neurológicas interagindo entre si. Uma máquina é um sistema, né? Uma engrenagem interagindo com a outra. Quando a engrenagem muda, ela gira a outra. A gente tem uma interação entre elas. O nosso corpo é um sistema digestivo. A gente tem vários sistemas. O nosso corpo é um sistema. E o agrupamento social, ele também é um sistema, né? Os lindos dos suricatos, eu queria ter um de coisa. Então, cada indivíduo aqui ele vai ser um sistema. Então, digamos, por exemplo, esse suricato aqui, que está com o mar para o lado, ele viu uma águia, certo? Por ele ter visto uma águia, ele vai, interage com outro brother, fala, galera, fudeu! O que acontece? O comportamento do sistema todo muda porque todo mundo começa a agir a partir dessa interação e eles começam a mudar os comportamentos de se esconder, etc. E o sistema está inserido no ambiente, a gente não pode esquecer disso. Então, entendendo essa base de teoria dos sistemas, a gente pode deixar claro alguns conceitos que eu utilizei durante esse curso todo e eu não sei se vocês prestaram atenção, mas, por exemplo, várias vezes eu falei, por exemplo, de ordem, certo? Um grupo ordenado. Para vocês, o que é um grupo ordenado? Hã? Então, um grupo ordenado é um grupo organizado. Então, ordem e organização seriam sinônimos. Hã? Quem falou lá? Por quê? Não dá para explicar. Tipo, mesmo ele não sendo organizado, se eles tiverem ordem. O que é que Como é que chama? Por exemplo, um grupo de gnus. Uma manada de gnus, todas correndo na mesma direção. Ele é organizado ou é ordenado? Mas ele é organizado? Ao mesmo tempo, sim. Nesse sentido que a gente imagina que seja uma questão de sinônimo, porque assim, organizado é ordenado. Se ele caminha sempre um atrás do outro, significa que ele não tem aquela organização, porque aquilo um dia existiu, foi passado. Beleza, beleza. Isso sim. Mas se eu disser a você que eles estão caminhando loucamente, assim, se eu puder passar por cima de quem está na minha frente, eu passo e não tem essa. É desorganizado nesse sentido. Mas é organizado no sentido que todos querem ficar no meio. Sempre tentando entrar no meio. Isso, pronto. Você percebe que você começou a falar de níveis diferentes? É. Quando eu olho a manada ela é ordenada, né? Ela está seguindo uma dada direção. Mas os indivíduos, eles estão organizados entre si? Eles estão na doida, né? Eles estão completamente na doida. Exatamente. Então, organização, ela é uma coisa que acontece entre os indivíduos. É algo que nasce da interação entre os indivíduos de um grupo, entre os elementos de um sistema. A ordem, ela vai ser uma propriedade não dos elementos, nem das relações entre eles, mas vai ser uma propriedade do sistema em si. Então, quando eu digo que uma sociedade é ordenada, eu estou dizendo que ela segue um dado propósito, que ela tem um dado objetivo, certo? E esse objetivo é obtido a partir da organização de seus indivíduos, das relações entre esses indivíduos. Todo mundo entendeu? Uma sociedade ela pode ser organizada e pode não ser ordenada também, né?
E quando eu digo que uma sociedade animal ela é mais complexa do que a outra? Complexo é barriga. Complexo é um conceito difícil. O que vocês acham? A sociedade humana é mais complexa que a sociedade dos golfinhos. O que você acha dessa afirmação? Você concorda? Se tiver mais tipos de relação dos indivíduos, é mais complexo. Boa. Interações. Boa, ótima. Então, digamos, né? Se eu tenho esse sistema aqui, você está vendo? Vamos imaginar que ele seja um sistema social mesmo. E ao invés de 4 setas, eu tenho 16 setas. Esse daqui interage com esse, e aí tem outro tipo de interação que ele também interage com esse, mas ele interage com esse, ele interage com esse, Qual é que vai ser mais complexo? Essa daqui ou essa das 16 relações? Das 16 relações, né? Beleza. Então você colocou como os tipos de interação e o número de interações, eles vão afetar a complexidade. Tem outra coisa que afeta, que vai tornar uma sociedade mais complexa? Por exemplo, uma sociedade de insetos. Além da gente ter relações diferentes, a gente tem o quê? Castas. A gente tem operária, rainha, zangão. Então a gente tem papéis diferentes. Se eu tenho papéis diferentes, seria o quê? Como se naquele sistema ali, ao invés de eu ter A, B, C e D, como indivíduos diferentes, eu tenho A, mas esse A é um A rosa, que desempenha uma dada função. B também é rosa, que está dentro da mesma função, né? Da mesma casta. C já é o azul, que é outra casta. Isso já aumenta a complexidade. Então, basicamente, Daniel, o que você falou de complexidade é uma das definições que a gente tem, que é uma definição tirada da cibernética. Que é, um sistema ele vai ser mais complexo quando eu precisar de mais... quando eu precisar de mais códigos para descrever. Então, perceba, se eu descrever só os códigos da interação é uma coisa, mas eu tenho que descrever os códigos da interação e dos papéis. E aí tem mais elementos, então, número de elementos, papéis e etc. Então, essa é uma das definições de complexidade. Eu tirei isso porque eu lembrei da lógica de comunidades. E complexidade em ecologia é um conceito extremamente complicado, porque na ecologia ele não assume muito essa definição que você está utilizando. Na ecologia ele assume um significado mais de heterogeneidade. Heterogeneidade é o contrário de quê? Homogeneidade. Se o sistema é todo igual, ele é homogêneo, certo? Se o sistema é heterogêneo, ele é muito diferente e ele é mais diverso. Então, em ecologia, diversidade, heterogeneidade e complexidade são coisas muito próximas. Em socialidade, não. E é por isso que eu vou apresentar alguns conceitos de ordem, complexidade e organização, para vocês perceberem como a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa essas palavras em diferentes contextos. Então, a gente pode definir ordem como a existência de regularidades no espaço e no tempo. Quando a gente fala nesse sentido, que um dado grupo é ordenado, uma dada sociedade é ordenada, quer dizer que ela mantém o seu padrão sistêmico durante o passar do tempo. Uma colônia de abelhas, por exemplo, é ordenada nesse sentido, certo? Vixe, está acabando a bateria. A existência de padrões que permitem a descrição de um sistema complicado em poucas variáveis. Aí é bem da cibernética, a gente não usa muito isso não. Confiabilidade ou homeostase, que é muito parecido com o primeiro, ou negentropia ou probabilidade, ou seja, um sistema ele vai ser ordenado quando ele for muito previsível para mim. Basicamente, o que a gente vai usar quando a gente define uma sociedade como ordenada é justamente porque existe uma regularidade no espaço e no tempo. Se eu chegar em Salvador daqui a 30 anos, eu vou encontrar uma cidade com certas regularidades, como eu encontro hoje, com certos padrões, eu vou encontrar as pessoas com uma cultura determinada, né? Algumas coisas vão mudar, mas nem todas, certo? Então existe uma regularidade. Sociedades são ordenadas nesse sentido de existência de regularidades. Já a organização, nossa, a organização é uma porrada. O que a gente definiu aqui, normalmente, foi algo que foi um misto disso daqui, né? Foi algo entre as restrições e a condicionalidade.
A gente já tem uma definição boa, eu não vou ver as outras, não. Acho que vocês já chegaram no ponto. E aí, complexidade a gente pode definir tanto pelo número de elementos de um sistema, lógico que um sistema que tem 100 elementos e um sistema que tem 4, o que tem 4 vai ser menos complexo, né? Mas a complexidade não se resume a isso. Aí, Daniel, você que está no celular, a quantidade, elaboração e precisão dessas alças de retroalimentação, de interação entre esses organismos, é um dos principais parâmetros que a gente utiliza. Como é que o meu comportamento interfere em você, que é outro elemento do sistema, é basicamente isso que você falou. Só que isso não é o da ecologia, certo? A ecologia usa a complexidade como sinônimo de heterogeneidade. Eu não sei como foi que você realizou essa ponte cognitiva aí, mas fez sentido agora. Mas na ecologia eles não usam esse daqui não. Eles usam esse daqui de baixo, que é de heterogeneidade. E aí, outra definição é a dificuldade de descrever um sistema. Quanto mais dificuldade eu tenho para descrever um sistema, mais complexo ele é. Mas isso é ruim, porque se eu for uma pessoa burra, eu posso precisar de mais regras, né? Se eu for uma pessoa inteligente, eu vou precisar de menos regras. Então depende de mim. Depende de nós. A não coincidência descritiva, aí já é um parâmetro mais de caos, que é se eu descrevo o sistema agora e daqui a um ano eu descrevo o sistema, ele não vai ser descrito da mesma forma. Ou seja, isso aqui, a complexidade, ela assume um caráter que é diferente de ordem. Então seria como desordenado. Isso daqui é uma perspectiva totalmente filosófica, meu orientador adora, mas eu não entendo, gente. É a ideia de que Porra, tá muito baixo, vai desligar. É a ideia de que a vida, ela funciona como o mais complexo, né? O mais complexo é a vida. Porque a vida é a ordem na beira do caos. Porque assim, quando a gente pensa no máximo de ordem, a gente pensa naquelas estruturas que nunca mudam, né? Se eu pegar um cristal de diamante hoje e em 30 anos, 30 milhões de anos, vai ser a mesma estrutura, não vai? Então o grau de ordenação desse cristal é muito alto, não é mesmo? O inferno. Estopou. Tem uma tomada ali também. Obrigado. Então, o grau de ordenação de um diamante é alto, né? O gás hélio ele fica solto, aquelas moléculas ficam caóticas, se batendo, parará. O grau de ordenação é baixo. Você mesmo, você é um coloide. Você não é nem um cristal, nem um gás. Você é uma estrutura quimicamente organizada de maneira a estabelecer o ponto perfeito entre a ordem e o caos. Isso seria a complexidade orgânica, porque suas células conseguem ter uma dinâmica suficiente para trocar energia, trocar substâncias, mas você não é uma pedra parada, entende? Você e todos os outros, não é só eu que tenho esses poderes não, viu galera? Todo mundo. Então isso seria a complexidade orgânica, a definição de complexidade como heterogeneidade ordenada. E eu estou falando tudo isso porque essa tabela ficou muito pequena, você está conseguindo ler não, né? Mas tudo bem. Então eu estou falando tudo isso para a gente introduzir a ideia de complexidade social. Como é que a gente vai descrever a complexidade de um dado sistema social? A gente vai descrever utilizando os passos que o Daniel começou a falar aqui um pouco mais cedo. A gente pode definir um grupo como mais complexo a partir do número de partes do sistema. Se a gente tem um grupo maior, provavelmente esse grupo vai ser mais complexo, né? Automaticamente a gente vai ter um maior grau de interação entre indivíduos, porque tem mais indivíduos interagindo. Tudo bem? Então, isso pode ser medido pelo tamanho de grupo. A gente pode também ter tipos de partes do sistema diferentes. A gente pode ter castas comportamentais, castas... A gente pode ter castas fisiológicas e castas comportamentais. E aí, Manuel? Tá com as malas prontas já? Boa, né? Vamos nessa. Eu trouxe um facão pra você. É o quê? Trouxe um facão cego pra você. Beleza. Tem que afiar o facão e a faca também. Tá uma merda. Então, se a gente tem tipos diferentes, por exemplo, na sociedade de insetos a gente tem 3 castas, né? Na de abelha. Tem algumas espécies de aranha não, de formiga que tem mais castas.
Mas na nossa, por exemplo, cada indivíduo ele tem uma personalidade própria. Então a complexidade da nossa sociedade é muito maior nesse sentido, se a gente comparar apenas isso, certo? A gente pode falar também das conexões entre as partes, das interações, das alças de retroalimentação, né? A gente pode falar de vínculos sociais. Então, por exemplo, eu posso ser namorado, posso me casar com o Dan, eu posso ser amigo dele, eu posso odiar ele, eu posso achar ele um babaca, eu posso ser fã dele, eu posso curtir ele no Facebook, eu posso cutucar ele, enfim, eu posso ter uma quantidade de relações com ele absurdamente diversas, né? Se a gente fosse um macaco prego, ao invés de humanos, a quantidade de laços que eu posso estabelecer, os tipos de laços que eu posso estabelecer com você seriam menores, não é isso? Você poderia ser meu pai, meu irmão, meu primo, eu poderia ser um cara que te conhece, é legal, a gente cata um do outro e só. Então, os tipos de relação que se estabelecem também aumentam a complexidade social. Se a gente tem muitos tipos de relação, a gente vai ter uma complexidade social maior. Aqui são níveis de subestrutura. Se eu tenho grupos dentro de grupos ou supergrupos. Então, por exemplo, na espécie humana a gente tem muito isso, né? Tem os guetos. Então tem a galera do skate. A galera do skate é um gueto dentro da sociedade humana. E tem também o grau de abertura e variabilidade do grupo, certo? O quanto ele aceita novos membros, o quanto ele se recicla e tudo mais. Então, pensando nesses fatores aí, qual seria a espécie de animal com a maior complexidade social? Exatamente. A sociedade mais complexa seria a dos humanos. E aí a gente tem uma hipótese que eu acho extremamente interessante, que já tem uma forte evidência empírica, que é a hipótese da complexidade comunicativa sendo levada pela complexidade social. O que é isso? Você gosta de você porque você varia, né? Uma hora você merece uma estrela na testa, outra hora você merece um tiro na testa. Eu gosto disso. Então, a ideia basicamente é a seguinte: o indivíduo solitário, ele precisa pensar, ele precisa refletir, ele precisa lidar com várias questões ambientais, não é? Que é do tipo, durmo ou não nessa caverna? O indivíduo solitário ele lida com esse tipo de questão, né? Se eu ficar aqui sozinho, eu vou me fuder? São questões que o indivíduo solitário ele leva em consideração. O indivíduo social, ele também leva essas questões em consideração? Leva. O indivíduo social, ele tem que responder as mesmas questões que o indivíduo solitário responde, e ele ainda tem que responder às questões que são questões do grupamento social dele. Então, para ele não basta apenas saber onde é que vai estar mais quentinho para ele dormir. Ele também tem que lembrar, rapaz, não sei quemzinho, dormiu ontem ali. Se eu dormir no lugar de não sei quemzinho, eu vou apanhar desse cara? Eu consigo brigar com ele para dormir nesse lugar quentinho? Então a gente tem a ideia de que a complexidade social, ela leva a uma complexidade cognitiva. Animais sociais, eles tendem a ser mais inteligentes, no sentido de inteligência humana mesmo, do que animais solitários. Pense nos animais que vocês têm. Os solitários são mais estrategistas. Não é que eles sejam mais estrategistas, todos são mais estrategistas. Só que o animal social, ele tem que lidar com outro nível de complexidade. Além de lidar com a complexidade ambiental, ele tem que lidar com a complexidade ambiental e a complexidade social. Entendeu? Ele tem que lidar com as duas coisas. Ele tem que computar uma quantidade de informações muito maior. É como se tivesse um novo nível de coisa para você ter que entender. Pense nos animais. Pense em um animal inteligente. Tirando o ser humano, claro. Pense em um animal que você considera inteligente. Pense aí, diga. Rápido. Animal inteligente. Pense em um. Diga rápido. Não pense não. Vai. Não vem nenhum animal inteligente. Golfinho. Pronto. Golfinho é um animal inteligente. Social. Social pra caramba. Outro animal. Gorila. Gorila é um animal muito inteligente. Social. Social pra caramba. Outro animal inteligente. Corvo. Corvo é muito inteligente. Social pra caramba. Raposa. Animal inteligente. Polvo não é um animal muito inteligente. Então você tirou que polvo é um animal inteligente. É daí que você tirou que polvo é um animal inteligente?
Ele abre caixas. Sai de caixa. Tá, povo não é um animal, todo mundo concorda que povo é um animal inteligente, né? Você já viu alguém falando que povo é um animal inteligente? Não, né? Eu nunca ouvi, você tirou isso é de sovaco. Você quer tentar arranjar em algum laboratório um medidor de umidade e temperatura? Pra você, você tá ligado que é pra você isso, né? Tente queixar aí, velho, veja se não consegue. Naquele lugar que todo mundo te adorava. E tenta lá. O lugar mais fácil, né? Tenta lá e pergunta pro menino de Adolfo se não tem pra emprestar pra gente. Eles emprestam de boas. Viu? Pesada essa piada, né? Diga. Vai dizer um animal? Diga um animal antes de dizer. Faça sua pergunta, mas diga um animal inteligente. Isso, panda? O urso panda, pronto, é um animal bem inteligente mesmo. Social. Comparado com os outros invertebrados, a lula, o polvo, seria inteligente. Pronto. Comparado com os outros invertebrados, sim. Mas porque os invertebrados são bichos burros pra caramba, né? Pô, aí você tá abaixando o nível pra poder facilitar a vida do povo. Não, porque eu dei molusco pra agora na faculdade e o professor encheu o saco dizendo que era inteligente pra caramba. É porque o polvo ele lida com um grau de complexidade social muito grande. O polvo caça em coral. Coral é um ambiente extremamente complexo. Então ele tem que lidar com uma quantidade de informações muito grande. E ele caminha sobre o coral, caminhando sobre todos aqueles buracos, etc. Então ele é um predador muito generalista. Então é lógico que ele vai ter um quadro cognitivo mais desenvolvido devido ao seu hábito de vida. Normalmente predadores também. Predadores são mais inteligentes e animais sociais. Mas animais sociais são mais inteligentes do que predadores. Se for predador e animal social, fodeu. Aí é inteligente pra caramba. Como é o caso da espécie humana, por exemplo. Então, né? Leão, por exemplo, também é um animal bem inteligente. Isso é interessante da gente saber, porque o que acontece? Além da cognição ela ser mais desenvolvida em animais sociais, tem outra coisa que é mais desenvolvida em animais sociais: comunicação. Por quê? Porque esses animais estão interagindo o tempo todo. Se eles estão interagindo o tempo todo, eles têm tipos de interações diferentes, eles vão ter comunicações para cada contexto de interação. Eles vão ter contextos comunicativos mais diversificados. Então, o que a gente espera, né? Se eu estiver comparando duas espécies com complexidade social diferente, onde é que eu espero encontrar contextos comunicativos mais desenvolvidos? Por exemplo, eu tenho uma que tem, os grupos têm 6 membros e outra que os grupos têm 3. Onde é que a comunicação vai ser mais complexa? No de 6, certo? Eu tenho grupos que os indivíduos eles ficam mais próximos, a densidade deles é maior, e grupos que os indivíduos ficam mais distantes. Onde é que eu vou ter maior comunicação? Exatamente, ele está mais denso. Se eu tenho membros com papéis diferentes e membros onde todos têm o mesmo papel, onde é que eu vou ter maior diversidade comunicativa? Exatamente. Se eles se relacionam mais, que é o que você falou, eles têm um maior grau de interação do que nesse de cá, onde é que eu vou ter? Onde tem mais comunicação, certo? Então, compreender isso é compreender por que é que a espécie humana atingiu um alto grau de cognição. Basicamente é isso. Primeiro ponto, nós somos a espécie com a evolução cultural mais forte. E por que a gente teve isso? Nossa espécie ela começou a surgir num período de forte variação ambiental. Como todo animal muito derivado, a gente tem estrutura que dificulta o surgimento de mutação. Nosso sistema gênico, de reprodução gênica, ele é muito mais eficiente que de um peixe, por exemplo. Certo? Então, nosso sistema gênico é mais eficiente e por isso a gente tem menos mutação. Para a gente ter menos mutação, o que a gente perde? Você lembra de uma coisa que eu falei? Evolvabilidade, capacidade de evoluir. A espécie humana, fisiologicamente, ela tem uma baixa evolvabilidade. Certo? Só fisiologicamente. Porque a cultura, ela tem uma capacidade de modificação muito mais rápida do que a fisiologia. Pense aí quantas modificações culturais a gente sofreu na última década. Você consegue lembrar como era o mundo sem Google? Vocês lembram como era o mundo sem Google? Você lembra como era o mundo sem celular? Você lembra o que era marcar com alguém
e ter que ficar no lugar que você marcou com a pessoa esperando, porque senão vocês iam se perder? Você tem noção da quantidade de mudanças culturais que a gente sofreu nessa última década, desde a mudança de milênio? É absurda, pô. Parece uma vida alienígena, dá vontade de você rir, sacou? É muito engraçado quando você parar para pensar nisso. Por quê? Porque a cultura, ela muda numa velocidade muito maior do que as características fisiológicas, do que as características morfológicas de um organismo. Certo? Então, o ser humano, a espécie humana, ela evoluiu num período que tiveram 13 glaciações, num espaço curtíssimo de tempo. Então a variação ambiental era absurda. Do nada, a gente tinha mudança. Mudou. Opa, agora está quente, agora está frio, agora está quente, agora está frio, agora não está nem quente nem frio. Se vira. Então a gente tinha mudanças muito drásticas no ambiente, ou seja, a gente tinha um regime seletivo escroto, difícil pra caramba do animal responder. E como é que nossa espécie ela resolveu isso? Resolveu a partir da cultura. Porque a cultura ela mudava tão rapidamente quanto o clima. E a gente conseguiu se adaptar dessa forma. E a gente só conseguiu se adaptar dessa forma porque nós éramos animais extremamente sociais, com um aparato cognitivo desenvolvido. Nossa socialidade se desenvolveu. Para responder uma sociedade em desenvolvimento, aumentando a complexidade, a gente teve que aumentar a complexidade do nosso aparato cognitivo para conseguir lidar com as respostas. Pense aí, o primata, né? Estava falando do alfa, beta, essa estrutura. O animal, para conseguir computar, rapaz, aquele cara ali é o alfa. E eu sei que a putinha que fica ao lado dele toda hora conversando e caguetando a gente é o beta. E eu quero cruzar com aquela fêmea ali. Então tem que ser. Quando o alfa estiver cruzando com a fêmea e o beta estiver focando com alguém. Então eu tenho pelo menos uns 3 minutos para dar um com aquela fêmea ali, que é uma fêmea que já me dá mole e não gosta muito do alfa. Mas se eu fizer isso perto da mãe do alfa, a mãe do alfa vai falar para a mãe do beta, que vai ficar sabendo, o beta vai contar para o alfa e amanhã eu vou apanhar. Será que vale a pena eu apanhar para ter um filho? Será que esse alfa vai matar o meu filho se eu fizer isso? E se eu for para outro grupo e tentar achar um alfa que seja mais rápido do que eu para poder bater? Será que eu não consigo convencer o beta do grupo a conversar comigo? Olha a quantidade de informação que esse bicho está computando o tempo inteiro. O tempo inteiro ele está assim, ó, levando em consideração tudo isso. E ele está pensando onde é que ele vai comer, onde é que ele vai dormir. Ele está pensando nas pulgas que ele tem nas costas, que ele está coçando, a informação que tem na orelha. Ele tomou uma topada ontem, está com medo de ter quebrado o dedo. Então, é uma quantidade de informação absurda. Você tem que ter um aparato cognitivo proporcional a essa complexidade social. Então, quando a nossa complexidade social aumentou, consequentemente, a gente teve um aparato cognitivo mais desenvolvido, que permitiu que a gente desenvolvesse cultura com o nível de complexidade que a gente tem. Certo? Bom, isso daqui é um trabalho com... Não é castor, é um bicho que parece um castor, mas não é um castor. Qual é castor esse trabalho? Eu não lembro se é castor. Qual é aquele bicho, gente, que tem várias fotos, que ele fica boiando com um caranguejo aqui, ele pega uma pedra e quebra o caranguejo no peito para poder comer? Vocês sabem que bicho é esse? Bom, como é que vocês não sabem, velho? É um bicho americano, bem conhecido. Hã? Eu vou descrever assim, né? Vou descrever no Google, é um bicho conhecido, etc. Não, vamos agir como se estivesse na década de 90. Vocês não lembram mesmo que bicho é esse? Vocês nunca viram esse bicho? É um mamífero aquático. Mamífero aquático não, é aqueles bichos que gostam de nadar. Lontra! Isso! É lontra? Arilé? Não, não é arilé não, porque a arilé é daqui. Deixa eu ver se é lontra mesmo. Eu tô quase ligando pra Lu pra perguntar qual é o cara no bicho que trabalha. É lontra! Porra, brocou, miserê. Volta esse ali na testa, tira o... Cadê? Aqui, vou mostrar ela quebrando para cá. Calma, agonia. Ah, escudão. Se você falasse... Aqui ela, que bicho lindo! Que ele dorme de mãozinha dada. Ele dorme de mãozinha dada, véi! Que É coisa muito amada. fofo esse bicho, eu adoro esse bicho. Então, Cadê? Ele tem cara de cachorro mesmo. não parece? Aquilo ali é o... Velho, ele dorme de mãozinha dada, você precisa saber, velho. Bicho fofo, eu tinha esquecido desse detalhe, velho. Chega a dar um aperto no coração, não pode fumar, pô, fumar. Não é de fumar. Que ato falho escroto. Ato falhíssimo, velho. Bizarro! Bizarro. Foi o primeiro ato falho da semana, não foi não? Eu tive outro.